Salve meus amigos, hoje estamos fazendo aqui um vídeo especial para falar sobre a invasão da Ucrânia ontem pelo exército russo do Vladimir Putin, né? É um evento problemático e, enfim, relevante aqui que a gente está levantando no canal num extra aqui, né? Porque a gente geralmente faz vídeos nas segundas e nas quintas-feiras. Hoje nós estamos fazendo aqui especialmente, né, excepcionalmente, na sexta para falar desse evento, tá? Então a gente acha, na verdade, que é importante, né, levantar essa questão para a gente tentar entender alguns elementos que estão conectados com essa questão lá e que podem contribuir para um debate aqui, para percepção do que está acontecendo e, eventualmente, a gente até contribuir de alguma maneira para que isso fique mais aclarado e que minimize aí, enfim, o problema, né? Claro que a gente daqui só pode refletir, não pode fazer muita coisa, mas a gente vai tentando do jeito que dá, né? Então, me parece que a gente começa aqui falando então listando aqui alguns pontos, e me parece que tem 3 elementos que são realmente mais significativos para poder explicar esse evento, tá? Então, o primeiro deles seria a OTAN, que é justamente a grande justificativa do Putin para invadir a Ucrânia. A gente vai entender o porquê. A questão das armas nucleares, né? E um terceiro elemento que parece muito importante, que é a ascensão da extrema-direita no mundo recente, tá? Então vamos começar falando um pouquinho da OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Foi fundada em 1949 pelos Estados Unidos e alguns países da Europa para poder justamente criar uma aliança que protegesse, né, esses países de uma invasão da União Soviética, né? Na época a gente já estava infiltrado, enfiado na Guerra Fria, e essa foi uma movimentação dos países do Ocidente para poder se proteger mutuamente ali, né? Então depois o Canadá também, enfim. Hoje a OTAN tem 30 membros, tá? Desses 30, 28 estão na Europa, né? E os Estados Unidos e o Canadá. A gente considera ali a Turquia, né, que é um membro também da OTAN. A Turquia, na verdade, ela é um pedacinho do território dela na Europa e o restante no Oriente Médio, mas enfim, né? Ela está também inserida no contexto europeu. E assim, qual é a questão com a Ucrânia, né? O Putin não quer que a Ucrânia entre para a OTAN por uma série de motivos, né? Dentre os quais, principalmente, o fato de que os países da OTAN que têm ogivas nucleares, por tratado, eles podem proteger, utilizando essas armas, os países membros que não têm, certo? Então, para a Rússia, evidentemente, é um risco que a Ucrânia, que está ali do lado, né, participe da OTAN. Já tem alguns países ali que são bem próximos, que participam da OTAN, especialmente Estônia, Letônia e Lituânia, né, que são países ali que eram, inclusive, colônias da União Soviética, né? E o Putin entrando, ele começa a confrontar essas movimentações, e os 2 países ali que são fronteiriços com a Rússia, os maiores, né, que são justamente a Bielorrússia e a Ucrânia, a Rússia não admite que esses países entrem na OTAN, tá? E eu tenho visto aqui alguns analistas dizendo que isso não é uma boa justificativa, porque, né, enfim, principalmente pelo fato de que a OTAN jamais atacaria a Rússia, independente da Ucrânia entrar ou não, porque a Rússia tem arma nuclear, né? Então isso já é um mecanismo de dissuasão ali que impede um ataque da OTAN. Só que por um lado isso é verdade, mas por outro tem a questão da proximidade do território, que mexe com a cabeça daquelas pessoas que estão acostumadas não só à independência, mas a um certo protagonismo, até excessivo, mas enfim, um protagonismo na região, tá? Isso aconteceu, por exemplo, na questão dos mísseis de Cuba, né? No meio da Guerra Fria, quando a União Soviética aproximou os mísseis ali dos Estados Unidos. Cuba fica bem pertinho dos Estados Unidos, e os Estados Unidos reagiram veementemente àquilo, porque ia, né, ficar muito próximo do território deles, e eles não queriam aquilo de jeito nenhum, né? A movimentação é mais ou menos a mesma, por isso que eu discordo um pouco desses analistas, porque existe essa paranoia ali, né, de arma nuclear e tudo mais, né? E a OTAN tem esses mecanismos internos ali dos países que têm bomba, né, poderem proteger, têm ogivas nucleares, poderem proteger os que não têm, tá?
E aí a gente chega na questão das bombas nucleares, justamente, né? Hoje no mundo nós temos 9 países que têm bombas nucleares, tá? 9 países: Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, tá? Desses, 3 são da OTAN: Estados Unidos, França e Inglaterra. E aí entra a questão, porque muita gente tem dito o seguinte: não, porque pode acontecer uma guerra mundial, a terceira guerra mundial, né? A questão é a seguinte: do meu ponto de vista, isso é muito difícil de acontecer, muito difícil. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época hoje em dia, que é a época em que os países estão com, né, uma quantidade gigantesca de ogivas nucleares. Para vocês terem uma ideia, a Rússia tem 6.375 ogivas nucleares. É o país que mais tem ogiva disparado no mundo, né? Os Estados Unidos, segundo a fonte que eu pesquisei, vou deixar o link para vocês aqui, os Estados Unidos, tá, eu anotei aqui, tem 3.750 ogivas contra 6.375 da Rússia. Quer dizer, então é muita arma nuclear, né? E a gente tem esses outros países aí também, que tem a França, a Inglaterra, Israel, né, que é parceiro tradicional dos Estados Unidos, nasceu por uma movimentação, né, norte-americana na região. Índia e Paquistão, né, que são 2 países ali na Ásia, né, e a Coreia do Norte, que foi o último a adquirir aí alguns anos atrás, né, com o Kim Jong-un, tá? Então, assim, 9 países têm a bomba, e aí que entra a questão. Muita gente fala, né, enfim, já citei uma ponderação que as pessoas têm feito, que é falar do risco de haver uma terceira guerra mundial. Isso é praticamente impossível, do meu ponto de vista. Tanto é verdade que os Estados Unidos, inclusive, já mandaram aí, o Biden já se pronunciou dizendo que não vai se meter diretamente no evento, que o máximo que ele vai fazer é mandar armamento, e aí isso tem a ver com o terceiro ponto que a gente vai tratar aqui no vídeo, e também, enfim, né, maquinário de guerra e etc. Tá? Então, assim, o risco de uma guerra mundial é quase zero. Tá? E outras pessoas têm ponderado também, não, porque, né, pode acontecer o retorno à Guerra Fria, né? O retorno à Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Na verdade, meus amigos, assim, me parece que essa também é uma ponderação que não faz muito sentido, porque no final das contas, a Guerra Fria nunca acabou. Certo? E diria mais, é muito bom que ela não tenha acabado, né? Porque a questão é a seguinte: trata-se do ser humano, trata-se de uma espécie belicista, né? Historicamente belicista. A história da humanidade é uma história de guerras. E quando a gente chega no momento em que acontece uma guerra fria, isso é um bom sinal. Porque guerra vai acontecer de qualquer jeito, não tem como não acontecer. Entende? Pelo menos não no cenário atual. Não sei como é que vai ser daqui a 300, 400 anos, mas no cenário atual não tem como não acontecer guerra. Vou dar apenas um exemplo aqui. A Rússia, ela é responsável por 40% do consumo de gás da Europa inteira. Então ela dissuade a Europa a não se intrometer nos eventos ali que estão acontecendo, por exemplo, na Ucrânia e outros países, sob pena de perder o gás. E evidentemente tem um retorno, há todo um jogo ali que é uma guerra fria. Isso não é outra coisa senão uma guerra fria. Certo? Então é importante que a guerra continue sendo fria, né? Nesse período da chamada Guerra Fria, a gente teve várias guerras quentes, né, entre aspas, né, para manter aqui a metáfora, que na verdade foram confrontos diretos e violentos, e, né, matança generalizada, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, enfim, né, guerra do Afeganistão, primeiro lá com a Rússia, com a União Soviética, depois, né, Estados Unidos, enfim, as guerras de independência na África e tudo mais. Quer dizer, são as guerras quentes. Quando tem Guerra Fria é quando não tem confronto armado, né? E, em certo sentido, a bomba atômica é responsável por isso. Por isso que é um paradoxo. A bomba atômica é um grande paradoxo, né? Por um lado, ela é um risco de destruir a humanidade inteira, né? Mas, por outro, ela é uma espécie de mecanismo que evita os conflitos armados mais sistemáticos, né? Então é interessante a gente pensar que esse termo Guerra Fria, ele talvez seja mal utilizado,
né, quando se diz que não, que a Guerra Fria não pode voltar. A Guerra Fria não acabou, e que bom que ela não tenha acabado, né? Porque essas movimentações de dissuasão simbólica ou mesmo econômica e tal são muito melhores do que um conflito armado com um monte de morte, com matança, com, enfim. Tá? Então, só dar uma olhadinha no tempo aqui. Então, esse segundo elemento, segundo tópico desse evento que está acontecendo lá, a gente já trabalhou, que é a questão das bombas, né? Eu acho que não falta falar nada aqui, né? Enfim, é isso, né? A questão das bombas é exatamente isso, tá? E aí tem a questão do avanço da extrema-direita, tá? Essa me parece ser uma questão muito importante também conectada a esse evento, tá? Porque o Putin é uma figura curiosa, né? Porque ele, por um lado, ele se conecta com certas figuras como o Bolsonaro, que é a extrema-direita brasileira, e o Trump, que é a extrema-direita dos Estados Unidos, né? E ele se conecta também com o Maduro, né, que é a extrema-esquerda da Venezuela, né? O fato dele ter uma boa relação com o Maduro e com o Bolsonaro, que são duas figuras, né, aparentemente completamente antagônicas, né, mostra que esse cenário que está acontecendo agora não é tão evidente quanto parece. Não é exatamente uma briga entre esquerda e direita, como algumas pessoas têm aqui apontado, tá? Por conta da Rússia ter essa história de ser de esquerda, né, e tudo mais. Não se resume a isso, me parece, tá? E, enfim, tem muito mais a ver com uma espécie de manifestação que é fragmentada nos países de resposta meio que veemente ao quadro que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos, que é um quadro de quê? De crise dos grandes referentes, né? Crise das grandes utopias, crise dos discursos finalistas, né? Que vão, o fim da história, né? A salvação do mundo. Nada disso hoje em dia faz muito sentido. As pessoas estão vivendo muito mais uma lógica de processo. E as liberdades individuais, claro que liberdade é sempre uma palavra discutível, a gente pode ponderar isso aí, né, em outros vídeos, mas a gente usa na falta de uma melhor, né? Então, assim, a liberdade de manifestação, liberdade sexual, liberdade de tudo, né? Ela tem acontecido cada vez mais, e isso incomoda a cabeça dos conservadores, que são pessoas que ainda estão no século XIX, né? Parênteses aqui, há uma certa diferença, na verdade, né? Eles estão em parte no século XIX, por quê? Porque a extrema-direita atual é uma extrema-direita meio que cínica, né? E, na verdade, a gente está vivendo uma lógica da razão cínica mesmo, né? Que é o Peter Sloterdijk, que está aqui, até o livro aqui, né? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, esse livro é muito interessante, né? É um calhamaço de 700 páginas, né? A crítica da razão cínica, tá? A gente está vivendo a razão cínica, porque só a razão cínica explica o tal patriotismo do Bolsonaro, por exemplo, né? Quer dizer, um sujeito que se diz patriota, né? Diz que a minha bandeira jamais será vermelha, é bandeira verde e amarela, e ele vai e entrega as refinarias de petróleo, os poços de petróleo para as empresas estrangeiras. Quer dizer, assim, isso é risível, né? E nitidamente mostra que é um patriotismo, né, de mentirinha, né? Ou um patriotismo, né, absurdo, ou estranho, ingênuo, né? Enfim, que é o patriotismo da camisa da CBF, né? O patriotismo de cantar o hino e defender o quê? Né? Liberação dos mercados, quer dizer, o que é a liberação dos mercados? É o contrário do patriotismo, né? É a globalização das trocas e tudo mais, quer dizer, o aniquilamento das fronteiras, e o cara fica se dizendo patriota, né? Aí você escuta falar mais assim, fala mais aí. E aí, seu patriotismo, o que significa isso, para além daí dessa questão? Não, porque, né, esses imigrantes haitianos estão entrando aqui no Brasil, esses imigrantes vêm para roubar os empregos do Brasil. Ah, então o problema é com os imigrantes, né? Ou seja, não é outra coisa senão preconceito, né, xenofobia, né? Porque é nisso que se resume tal patriotismo da extrema-direita, né? Porque do ponto de vista econômico, por exemplo, eles são neoliberais, eles querem liberar tudo, né? O que no quadro brasileiro também é uma postura radicalmente ingênua, né? Porque a gente fica seguindo o modelinho de Washington que não funciona, não serve. Tá aí o Chile para mostrar isso, né?
Muito engraçado, inclusive, o Paulo Guedes dizer no início do governo dele que ele queria que eu quero transformar o Brasil no Chile, porque para ele a experiência chilena era um bom exemplo, né? Um neoliberalismo que vem desde o Pinochet e tá aí, ó, causando um monte de suicídio nos idosos lá e tudo mais por conta de perda de pensão. Agora, no final das contas, hoje a gente torce que ele esteja certo, né? Que ele tenha razão e que o Brasil vire realmente um Chile, porque agora a esquerda ganhou no Chile, né? E ele vai acertar pela primeira vez, entendeu? Tomara, né? Mas tudo indica. Enfim, então assim, voltando, né? Só o tempo aqui. Essa extrema-direita é patética, né? Porque ela diz que é patriota, mas patriota de quê? Né? De quê? É só contra imigrantes. Porque não tem projeto nacional, projeto nacional. O que significa ter um projeto nacional? É ser patriota, nação, pátria, entendeu? Eles não têm projeto nacional, pelo contrário, eles têm um projeto entreguista, de abertura excessiva dos mercados, e fica uma ingenuidade e uma estupidez, né? Porque você sugere, por exemplo, subsídio aqui para poder dar uma minimizada no preço do petróleo. Não, isso é comunismo. Os Estados Unidos fazem subsídio para a agricultura, porque se não fizerem isso, a agricultura deles quebra, né? Porque não pode concorrer com a nossa, não pode concorrer com outras do mundo aí, entendeu? Então, assim, o americano, o estadunidense, né, eles podem ser, né, enfim, belicistas e tal, mas eles não são burros, né, não são trouxas. Eles ficam sugerindo que não pode fazer subsídio porque isso é comunismo, mas eles fazem, entende? E o Bolsonaro certamente nem sabe disso, ele não entende do que, ele não sabe nem o que está fazendo ali, né? Ele diz que não, ele deu uma entrevista para Globo News, né, na época da campanha, e a repórter perguntou para ele, e sua proposta para o tripé macroeconômico? Me desculpe, minha querida, mas eu não entendo nada disso aí, eu sou capitão de artilharia, entendeu? Eu vou botar na mão do meu posto Ipiranga, só que o posto Ipiranga dele é privatizado, entendeu? E aí tá fazendo as cagadas que tá fazendo aí, a gente continua com a inflação alta pra caramba, enfim, né, coisas que a gente vai tratar, tem outros vídeos aí, até a campanha. Mas o fato é que, voltando, então essa extrema-direita é uma extrema-direita, né, assim, falsa, né? Quer dizer, é uma extrema-direita falsa não, né? É um patriotismo falso, né? E aí, voltando, para finalizar aqui, a questão da Ucrânia, ela é muito curiosa, em certo sentido, porque o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele é de extrema-direita, né? Ou seja, em certo sentido, ele é um pouco alinhado com os ideais conservadores do Putin, né? Mas, ao mesmo tempo, os separatistas do leste, né, das duas cidades aqui, que eu anotei o nome, que são Donetsk e Luhansk, também são de extrema-direita. Na verdade, são mais de extrema-direita do que o Zelensky, né? São neonazistas, tá? Então, assim, e o Putin reconheceu essas regiões autônomas, né? O que mostra que o xadrez desse evento é mais complicado do que parece, né? Então, esse fato dele estar reconhecendo duas regiões separatistas comandadas pela extrema-direita e, ao mesmo tempo, não reconhecendo o Zelensky, dizendo que ele está querendo acabar com o nazismo do Zelensky, mostra que, no final das contas, é um cinismo do Putin também, né? Que o problema não está aí, está em outro campo, né? Provavelmente no campo da OTAN, da questão da OTAN, certo? Então, enfim, é isso, né? Essas questões são aqui questões pontuais, né? Um esboço aqui de tentativa de compreender a questão, ponderando alguns detalhes aqui. E uma última questão que vale dizer aqui também, né, rapidamente, antes de acabar, é que existe uma conexão armamentista também nessa extrema-direita que tem crescido no mundo recente, né? Basta analisar o discurso do Bolsonaro. Violência se combate com violência, tem que liberar as armas, né? Num país como o Brasil que tem, né, não sei quantos mil assassinatos por ano sem liberação de arma. Quer dizer, isso, assim, é um sujeito que beira o infantilismo, né? Mas, enfim, então, assim, são armamentistas, né? Eles gostam de arma, eles se identificam com a arma, né? Aquilo ali é muito importante para eles, etc e tal, né?
E isso explica o belicismo também do Putin, explica o belicismo do Zelensky. Se vocês pegarem, eu vou deixar também o link aqui para vocês verem um vídeo de campanha do Zelensky, metralhando de maneira simbólica, evidentemente, metralhando o parlamento. Ele dissolve o parlamento quando ele é eleito, né? E, enfim, é isso, né? É belicismo. E aí entra a questão da indústria de armas, né? Porque a indústria de armas, em período de guerra, né, é a que mais ganha, né? Então, assim, não dá para esperar que esses extremistas de direita se posicionem na tentativa de fazer algum tipo de movimentação diplomática para poder acabar o evento de guerra, se eles têm uma lógica armamentista no sangue deles, né? E aí eu fecho aqui o vídeo de hoje com 2 livros ligados a essa questão da guerra, tá? O primeiro eu estou lendo agora, que é esse livro chamado Terra Sonâmbula, do Mia Couto, né? Porque a gente aqui no canal tem aqui sempre a intenção de conectar as questões com os livros, né? Isso é muito importante, tá? E o Mia Couto está ambientando aqui um romance dele no momento lá da guerra de independência de Moçambique, né? E aí tem uma frase aqui que é muito impactante, né? Um trecho aqui do romance, tá? Que está na página, tá aqui, né? Na página, agora eu não sei aqui onde eu botei o trecho, mas vamos ver aqui, né? Enfim, tá aqui, né? Agora eu vi o meu país como uma dessas baleias que vem agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando mais para si, como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma porção, né? Então o país como uma baleia que está agonizando na praia, é mais ou menos assim que começam a ficar os países que estão ali sofrendo com a guerra, né? E a gente torce que esses países sempre, que esse evento lá, né, acabe o mais rápido possível para que não chegue nesse nível aqui, tá? E o romance está sendo muito interessante de ler aqui, depois a gente vai comentar mais sobre ele também, tá? E o segundo livro que eu gostaria de colocar para vocês aqui é do José Saramago, tá? O Saramago, esse ano, a gente completa 100 anos, né, do Saramago, do nascimento do Saramago. É um momento para a gente refletir a obra do autor, né, e etc. E o último livro que o Saramago ia escrever, não conseguiu completar, mas ele escreveu um pedaço do livro, é esse aqui, que é o Alabardas, né, nessa edição aqui da Porto Editora, tá, no qual, né, ele começa a construir um romance de um sujeito que é uma espécie de cidadão de bem, né, empregado de uma indústria de armamento, né, e que está ali, né, numa lógica ali que o Saramago vai colocando o personagem para poder apresentar suas contradições, por um lado contribuindo com eventos bélicos no mundo, por outro, né, fazendo seu papel de ter um trabalho, enfim, viver a sua vidinha e tudo mais, que é a grande tônica do cidadão de bem, né? Enfim, que é muito, inclusive, muito bem trabalhado pela Hannah Arendt também, naquele livro do Eichmann, né, que está até aqui, né, o Eichmann em Jerusalém. Ia mostrar 2 livros, mostro 3, tá vendo? Melhor ainda. Pronto. Tá? Que a gente vai falar também muito sobre esse livro no futuro, tá bom? E, enfim, então é uma questão também que foi trabalhada pela literatura, né, de maneira bem... Aliás, o tema da guerra aparece em uma série de livros, Guerra e Paz, do Tolstói, né, enfim. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas o mais importante é tentar compreender, esboçar uma compreensão desse evento na Ucrânia, tá? As causas e os contextos ali, e torcer para que isso acabe o mais rápido possível, para não gerar derramamento de sangue. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham, né, que o vídeo tenha sido proveitoso aqui para vocês, e a gente continua acompanhando esse evento e outras coisas estão acontecendo também aí, e preparando aqui reflexões para a gente discutir isso, tá bom? Grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu!